O quarto vídeo é uma continuação do vídeo anterior sobre os paramentos. A liturgia, de maneira geral, e os paramentos, de modo especial, devem refletir beleza, porém com sobriedade. Não é desfile de carnaval, não é um desfile de moda, né? Não é isso. É uma veste para o serviço de Deus, para o serviço ao louvor e à glória de Deus. E, portanto, devem ser belos, mas também devem ser com decoro e sobriedade. Seja a túnica com a estola, se ter cuidado com essas estolas espalhafatosas, ou também casulas espalhafatosas. Os melhores mestres para os paramentos litúrgicos são os beneditinos, seja as monjas beneditinas que sabem fazer com aqueles sinais, com aqueles símbolos que são muito bonitos, muito significativos, com muita sobriedade. Então os paramentos devem ser sóbrios, devem ser bem cuidados e devem ser usados, sim. Um padre que vai celebrar uma Eucaristia de manga de camisa, de chinelo de dedo e assim por diante, ele não merece o ministério que tem, porque ele ofende a Deus, ofende os fiéis e ofende a si mesmo na sua dignidade presbiteral. Eu acredito que não existe isso, tá? No passado, houve alguém que, até para aparecer, porque todo mundo que gosta de se exibir, quer se exibir fora do normal, né? E naquela época, fora do normal, é fazer o mais avacalhado possível uma celebração litúrgica. Hoje não existe mais. Mas existe também o outro lado, o lado do exagero, de uma coisa assim que, sabe, chama atenção, fala assim, mas afinal de contas, por que está chamando tanta atenção? O padre não é para chamar atenção para ele mesmo, ele tem que chamar atenção para o mistério do Deus ao qual ele serve, ao qual nós servimos. Na inauguração, uma pequena observação, na inauguração da Catedral de Paris, entregaram a um leigo, um figurinista, deve ser, para fazer os paramentos. Muita gente chamou a atenção que os paramentos não estavam muito decorosos, não estavam muito sóbrios, estavam coloridos demais, o que pode ser verdade. Porém, é a beleza que aquele figurinista pensou e deve ter o seu motivo, deve ter o seu significado, aquilo que ele produziu. Porém, eu gostaria de lembrar, fazendo a comparação, o paramento usado pelo arcebispo de Paris na missa da noite de Natal e o paramento usado pelo arcebispo e cardeal de Nova York na mesma missa de Natal. As duas liturgias foram muito interessantes, as duas catedrais são famosas no mundo inteiro. A Catedral de São Patrício em Nova York, na missa de Natal, tinha todas as autoridades presentes da ONU, prefeito, enfim, senadores, pessoa da política, enfim, corpo de bombeiros. Então, a chefia do corpo de bombeiros de Nova York. Então havia muitas autoridades, uma catedral imensa, deve caber lá mais de 3.000 pessoas. Foi uma celebração muito suntuosa, muito bonita, porém bem diferente de Paris, no sentido de que Nova York, o sistema americano é um pouco diferente. Eu não quero traçar aqui nenhuma forma de comparação e de crítica. Já em Paris, foi mais uma coisa que nós já conhecemos, né? Uma celebração, o paramento do arcebispo não era propriamente, não havia por que sê-lo, era o paramento dourado da missa da noite de Natal, que são paramentos brancos ou dourados. A música perfeita, não havia, né? E havia a igreja, a catedral, como todas as igrejas no mundo inteiro, nas missas de Natal, em todos os lugares, as igrejas todas ficam muito cheias, né? A diferença é que em Nova York os engravatados dominavam a Assembleia.
Em Paris havia pessoas assim com gravatas, mas não era uma exibição de autoridades. Não foi inclusive citada pelo arcebispo no início da missa, como foi citado com todo o direito, é bom que se diga, pelo cardeal de Nova York no início da missa. Então a diferença é que em Paris era mais povo, a igreja muito cheia era mais povo, e na Catedral de Nova York havia mais uma espécie de público convencional, ou seja, muito bem trajados, etc., e muitas autoridades, muitas autoridades. Talvez 1/3 da catedral era reservado para as autoridades presentes. Tudo bem, nós não estamos criticando, só estamos querendo dizer que cada liturgia ela tem, e cada assembleia tenha os seus requisitos, onde também os paramentos, o canto, a música deve representar aquilo que é a Assembleia Litúrgica que está celebrando. É muito diferente a Catedral de Nova York, a Catedral de Paris, a Basílica de São Pedro em Roma e outras grandes catedrais do mundo, de uma capelinha no interior, com a sua comunidadezinha celebrando a Eucaristia no dia de Natal. É claro que as assembleias são muito diferentes e a liturgia precisa, obrigatoriamente, manifestar-se de maneira adequada, de maneira diferente. O sacramento é o mesmo, a essência é a mesma, mas a roupagem é diferente. É assim que a igreja é a mesma no mundo inteiro, porém com as culturas e as identidades geográficas e locais diferentes. A igreja é una, santa e católica. Una e católica. E a liturgia é o melhor lugar para representar isso. Voltamos mais à frente com dicas litúrgicas falando sobre outras coisas. Um grande abraço.